Meus amigos do Instagram, aqui quem fala é o pastor Gerdau. A gente vimos aí as eleições, né? Foi lamentável o que ocorreu. Vimos aí muitas farsas nas urnas, né? Com tudo isso que está acontecendo. E eu quero dizer, lamentável, realmente lamentável isso. Não, sabe, a gente fica triste saber que pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, né? Pessoas que falam que ama Deus, que ama Cristo, que ama o próximo, mas acaba votando, né, no Lula, né, que é um ex-presidiário, cadeieiro até, né, ladrão, roubou as nações, acabou com a saúde porque roubou o dinheiro da saúde. E sem se falar das ideologias que o partido petista, aliás, PT, PCdoB, o PCO, né, o PSOL, que são esses partidos de esquerda extrema até, que apoiam a ideologia de gênero, que querem sexualizar as nossas crianças nas escolas, né? São a favor também do aborto, e a gente sabemos que o aborto é crime, né? E sem se falar da liberação das drogas, da maconha. Então é lamentável esses tipos que se dizem cristãos apoiar um sujeito desse, que blasfemou contra Deus por 5 vezes. E a Bíblia fala claramente que o único pecado que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Lula blasfemou. Eu vejo o Lula, infelizmente, eu vejo esse camarada possuído por Satanás mesmo, incorporado nele ali mesmo, e também a maioria que estão seguindo ele. A operação do espírito do anticristo, onde ele promete tudo para depois arrancar. Isso me faz levar no Gênesis capítulo 25, do versículo 39 em diante, se não me falha a memória, conta a história de Esaú e Jacó, digamos assim. E ali, no decorrer da história, Esaú, com vontade de comer, estava cansado, né? Trabalhava aí no meio do campo, tudo, então ele estava com fome e pediu comida para Jacó, seu irmão. Aí o seu irmão, que burro que não é, né, pegou e disse: ó, me vende a tua primogenitura, que eu te dou o que você quiser. E assim foi feito. Esaú vendeu a primogenitura em troca de um prato de lentilha. E isso é o que está ocorrendo nesse exato momento. Nesse exato momento é o que está acontecendo. As pessoas estão trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A primogenitura, na verdade, as bênçãos de Deus, estão trocando a salvação, estão trocando a sua vida com Deus, sabe? Para ter por troca de lentilhas, prato de lentilhas. O que seria esse prato de lentilhas se não é o que o povo pede? O povo quer carne na mesa, o povo quer isso, o povo quer aquilo, quer sair da pobreza. Então eles são capazes de se sujeitar a tudo para ter esse prato de lentilhas. São capazes de deixar o seu caráter de ladro por esse prato de lentilhas. Então, infelizmente, isso está acontecendo. Essas pessoas que se dizem evangélico, cristão, que votaram num camarada desse, eles não são evangélicos, eles não são cristãos. Eu estou com o meu Facebook que foi bloqueado, a minha página do Facebook foi bloqueado, porque eu acabei discutindo, deparei com pessoas onde que tem uma página lá do Facebook assim, evangélicos com Lula. E eu acabei descobrindo que a maioria daqueles que se dizem evangélicos com Lula são justamente pessoas conhecidas como desigrejados. Quem seriam essas pessoas desigrejadas? Que um dia esteve no nosso meio, não aguentou a continuar no meio do corpo de Cristo, né?
se tornou rebeldes até mesmo contra os líderes espirituais, né, contra os pastores e tudo mais, saíram da igreja e hoje ficam aí em redes sociais querendo tirar o povo da igreja, falando que a igreja que Deus que não tem que ter igreja, que a igreja a gente faz em casa e etc. São tudo desigrejados. E essas pessoas mesmo, eles depois que eles saíram, eles odeiam o pastor, eles odeiam o crente que está na igreja, eles odeiam. Então eles acabam fazendo uma aliança com as trevas. E hoje é o que está ocorrendo. E o que tem de muitos supostos cristãos que estão fazendo uma aliança com as trevas, trocando a primogenitura de Deus por esse prato de lentilha. É como se diz lá na frente do Apocalipse. A Bíblia fala sobre a marca da besta. E o que está ocorrendo aí é mais ou menos por isso daí. Se você quer comer, se você quer beber, se você quer vender, se você quer comprar, então você tem que aceitar a marca. Se você não aceitar a marca, então você não come, você não bebe, você não vai se vestir, você não vai ter tratamento de saúde, você não vai poder comprar e nem vender. Agora eles estão trocando a primogenitura de Deus por um prato de lentilhas. É tipo assim, eu te dou a carne na mesa, mas você vai ter que aceitar a ideologia de gênero. Aí eu te dou o que você quiser, que é um salário, vou te dar o salário. Mas você vai ter que aceitar a minha ideologia marxista, que é isso que eles também são. Eles têm a ideologia deles marxistas. Ah, você quer o do bom, do melhor, você quer gasolina, eu encho o teu tanque de gasolina por 1 ano, de graça para você, eu pago do meu bolso, mas você vai ter que aceitar a minha proposta da liberação das drogas, a minha proposta do aborto. Então, quer dizer, trocam a primogenitura de Deus por esses pratos de lentilha. Isso daí é prato de lentilhas, meus amados. Infelizmente, muitos até que se dizem pastores, na verdade não são pastores de ovelhas, são pastores de bodes. O que seria o bode? Bode, você pega um grupo de bodes, você joga no mesmo passo com as ovelhas, aí daqui meia hora, quando você voltar, você vai ver que as ovelhas elas não estão mais no meio, elas estão jogadas em cada cantinho. Quem fica no meio ali são quem? Os bodes, porque os bodes dão cabeçada nas ovelhas, porque eles querem ser o centro da atração. Então são bodes, pessoas que não têm Cristo, pessoas que não são temente a Deus, pessoas que odeiam o próximo, e são as próprias pessoas, são eles mesmos que fazem essa separação, que estão jogando o homossexual contra o pastor, que estão jogando o homossexual contra o heterossexual, que estão jogando os brancos contra os negros, e assim por diante. Mas por quê? Porque a proclamação deles é o ódio. Então eles querem fazer isso. E você sabe, meu amigo, minha amiga, você sabe que se o Lula entrar, ele não vai sair mais. Ele não vai. Ele não vai sair mais. O comunismo vai ser implantado no Brasil. E todo mundo vai sofrer. Nós que somos pastores, que estamos realmente alienados, estou falando dos pastores de verdade. Entendeu? Estou falando de pastores que ele ficou o tempo todo, durante a campanha da política, o tempo todo ele manteve o seu caráter, a sua dignidade, certo? De não ter feito o altar de Deus como palanque de políticos, como muitos fizeram aí. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Mas, se esse pastor continua na fé e ele está na integridade mesmo, vivendo o evangelho de Cristo, pode vir o comunismo, pode vir o que for, não vai nos intimidar, não vai me intimidar. Porque nós estamos prontos para isso. Jesus já disse claramente para todos que vão fazer a obra de Deus: eis que vou enviar vocês no meio de lobos, no meio de matadores. Então vocês vão morrer, vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vão morrer, serão perseguidos por causa do meu evangelho. Então a gente tem que estar ciente disso. Ciente disso. Agora vamos falar de uma repercussão que está acontecendo aí, desse um que se diz aí satanista aí, sabe? Cabeludinho, que está sendo postado em todas as redes sociais, estão jogando aí no grupo de WhatsApp, né? No Face eu não sei porque eu consigo até assistir, mas não consigo comentar nada, só simplesmente estou bloqueado para fazer as funções.
me desculpe, meus amigos. Acabei de receber a ligação da minha esposa, por isso que deu essa cortada. Mas vamos lá. Então, com relação a esse rapaz aí que se diz satanista, que está falando, está dando uma repercussão no WhatsApp. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para você. Para mim, esse cara é um Nutella, é um satanista Nutella, né? É um satanista aí do século, sei lá, do século 21. É desse século. Igualzinho os crentes de hoje. Esses crentes de hoje, desse tempo, dos tempos de hoje, são crentes, a maioria são tudo crente Nutella mesmo, né? Qualquer chuvinha, não vou para a igreja. Qualquer friozinho, não vou para a igreja. E a maioria desagradou a Deus ontem. A maioria dos crentes desagradou a Deus ontem. Sabe por quê? Porque primeiro foram votar e depois não apareceram na igreja. Em vez de primeiro adorar a Deus, ir lá, buscar a presença de Deus no domingo pela manhã, que é a primícia, foram votar. Desagradaram a Deus, certo? Depois agora está acontecendo essas coisas e agora estão com medo do quê? Então esse rapaz aí que se diz satanista aí, para mim é um Nutella, certo? Porque eu fui satanista, eu praticava o satanismo, eu era da bruxaria. Desde os meus 8 anos de idade eu fui aprendendo essas coisas. E fui nesse daí até os meus 23, quase para 24, 25 anos de idade. E nesse tempo não poderia ter uma tatuagem sequer, não poderia ter piercing, não poderia ter nada. Porque o objetivo do satanista é ele se infiltrar no meio das igrejas. Ele é como um camaleão. Você sabe o que é um camaleão? Um camaleão, se ele se encostar num tronco de árvore, ele vai se esconder ali, ninguém vai perceber. Se estiver no meio de um lugar verde, ele vai ficar verde. Esse é o verdadeiro satanista. Ele tem que se filtrar nas igrejas para tentar conquistar a confiança do pastor, né? E ali ele começar a causar intriga. Chega até ir para o altar, se preciso for. Então, esse é o trabalho. Então, no meu tempo, tempo de satanista, tempo de bruxaria, você não poderia ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque, veja só, meus amigos, Satanás não é burro, certo? Você acha que Satanás vai se apresentar para assustar as pessoas? Claro que não. A Bíblia fala que ele se transforma até como um anjo de luz, até tudo mais, para poder enganar as pessoas. Então, esse cidadão aí, que está de vermelho, que fala de negócio de Lula, que se diz satanista, é um satanista Nutella, meus amigos. Não caia no medo, entendeu? Aliás, crente não deveria ter medo. Não caia nesse erro. É um satanista Nutella. Isso daí é só para se mostrar. Quer dizer que é maior do que os crentes. Que maior do que os crentes, rapaz? Se nós levar ele para um monte ali, nós vamos ver qual é o fogo de Deus que desce. Entendeu? É um crente, esse daí é um satanista Nutella, né? E se eu fosse satanista hoje, eu já tinha banido. Você vê, agora estão ligando para mim. Tudo Nutella. Quer dizer, isso aí é um farsante. Por mais que ele seja verdadeiro, pode ser verdadeiro, mas não é o crente real. Não é o crente, não é um satanista real. O satanista real, ele tem que estar no meio das pessoas, ele não tem que se aparecer, ele não tem que se mostrar que ele bota medo. A forma que ele age é como se intimida as pessoas. Satanista não intimida ninguém, entendeu? Então, quer dizer, é um babaca das redes sociais. Se quiser, caia isso para ele. Quero ver se ele vai fazer magia negra contra mim, certo? Contra um ex-bruxo, contra um ex-satanista. Eu quero ver se ele consegue. Quero ver. Eu desafio esse endemoniado aí. Agora uma outra coisa para nós encerrar. Uma outra coisa também que foi um grande erro de todos os pastores, de todos não, a maioria dos pastores, foi um grande erro de ter colocado Bolsonaro no altar. Isso foi um dos grandes erros, por isso que ocorreu tudo isso. Porque houve desagradaram muito a Deus com tudo isso. Infelizmente desagradaram a Deus. Por quê? Porque eles exageraram da forma com o Bolsonaro. Trouxeram o Bolsonaro para o altar. Aí o povo, eu vi isso daí em redes sociais, eu vi no Instagram, o povo, quando via Bolsonaro no altar, o povo gritava, parecia uma euforia, sabe? Os crentes gritavam. Quer dizer, tiraram a glória de Deus do altar para dar a glória ao homem. Então isso foi um erro, desagradou a Deus, absolutamente desagradou a Deus muito. Sem se falar do pastor Silas Malafaia, embora que seja um homem muito culto, um homem inteligente,
né? Mas agiu muito com arrogância no período em defesa do Bolsonaro. Quer dizer, deram péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Não se coloca ninguém no altar, não se coloca político no altar, meus amados. O altar representa sacrifício, o altar representa renúncia, o altar ele representa entrega e não colocar políticos em cima para trocar o altar para fazer palanque de político. Então muitos pastores erraram nisso daí, tiraram a glória de Deus para colocar glória para o Bolsonaro. E foi esse grande erro também que aconteceu, por isso que deu nisso daí. Por isso que tivemos muitas urnas aí prejudicadas, pessoas que foram prejudicadas, a Bahia foi prejudicada, o Nordeste lá também foram prejudicados, eles votaram no Bolsonaro, mas caiu tudo por Lula, por causa do quê? Porque desagradaram a Deus, e Deus não esteve em momento nenhum com o Bolsonaro. Ele não esteve em momento nenhum com o Bolsonaro nesse período, porque se ele estivesse, o Bolsonaro tinha ganhado. Ele não esteve porque desagradou a Deus, né? Desagradaram a Deus, por causa desse tipo de coisa. E outra, deixaram ainda a primeira-dama, a esposa dele, né? A ela conduzir, vamos orar pelo Brasil. Ela não estava orando pelo Brasil. Ela fala, vamos orar pelo Brasil, e os pastores estavam indo na ideia dela, então vamos orar. Mas na verdade, ela fala que vamos orar pelo Brasil, mas a intenção do coração não era o Brasil. A intenção do coração é pela reeleição do seu marido. Vamos jejuar pelo Brasil. Aí todo mundo resolveu jejuar pelo Brasil, menos eu. Aí todo mundo resolveu jejuar pelo Brasil. Aí a intenção do coração não era jejuar pelo Brasil. A intenção era jejuar pela reeleição do Bolsonaro. Então, quer dizer, fizeram errado, deixaram a mulher conduzir, sendo que, na verdade, nós, os pastores, temos unção. Jesus mesmo disse, eis que dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Nós, que somos autoridade espiritual, nós temos mais autoridade até mesmo do que o próprio presidente. Nós temos autoridade mais do que o presidente, nós temos autoridade maior ainda do que o STF, nós temos autoridade maior do que os vereadores e prefeitos, de todos os governantes. Nós, espiritualmente falando, nós temos essa autoridade, porque é a autoridade espiritual constituída por Deus, nós que temos. Então nós não podemos se sujeitar a qualquer pessoa. Não. Então isso também foi um erro gravíssimo que cometeram. Então, meus amados, tá aí. Agora vamos esperar aí pelo segundo turno, né? Vamos ver o que vai dar, né? Eu vou dizer sinceramente, se der Lula, amém, vamos orar pelo cidadão, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas tudo também está no controle de Deus, certo? Porque se Deus deixar acontecer até entrar o comunismo, é porque está na hora. Jesus está voltando, meus amigos. Aí o que acontece? A maioria dos crentes são fracos. A maioria dos pastores estão fracos. Eu vejo ali pelos comentários, quando vem essas coisas, eu vejo nos próprios comentários, estão mostrando a fraqueza. Estão mostrando o medo. Aí esse babaquinha de satanista, e mais o outro retardado que está por aí, já fala tudo retardado, ficam mandando essas coisas e os crentes ficam postando. Ficam postando, quer dizer, estão dando mais dignidade para esses caras, vamos repercutir. Quer dizer, estão deixando os caras nas alturas e se assustando. Que há? Golias se apresentando na frente de vocês e vocês estão com medo? Vocês estão com medo? E o Deus de Israel? E o Deus? E outra, meu amigo, minha amiga. Deus não precisa de homem para defender, não. Deus não precisa de homem para defender ele, não. Ele não precisa, não. Entendeu? Deixa que Deus cuida da igreja. Deixa que ele vai cuidar da igreja. Independente de quem for, seja Bolsonaro ou não, o cuidado da igreja está na mão de Deus. E pronto. E fim de papo. Entendeu, meus camaradas? Entendeu, meus amigos? Essa é a grande verdade. Eu vim aqui para falar sobre isso, né? E vamos deixar acontecer aí, né? Fazer o quê? Né? Vamos deixar acontecer. E que Deus abençoe, vamos deixar na mão do Senhor Jesus, certo? E você sabe, meus amigos, as coisas tem que apertar mesmo. Para Jesus vir, para a trombeta tocar, as coisas tem que apertar mesmo. Se é o tempo, então vamos aproveitar esse tempo. Vamos dar honra e glória para ele. Mas vou te dar um recado, vocês pastores. Compartilhe isso daí.
fala, ó, recado para os pastores. Não coloca mais Bolsonaro no altar. Entendeu? Não coloca. Defenda ele, busca voto para ele, mas não coloca ele mais no altar. Tá bom? Não coloca. Porque o altar é o altar de Deus e não palanque de políticos. Tá? Eu tô com o Bolsonaro até o fim, mas na minha igreja, no altar, ele não sobe. Se quiser, tem que ficar no meio do povo ali, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos grandemente, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como que se fecha essa coisa aqui?